Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar sobre o ChatGPT, uma verdadeira revolução na internet que você deve utilizar, mas tem muita gente que está utilizando de forma muito superficial ou nem está utilizando. Primeira coisa que eu vou alertar antes de apresentar a ferramenta é ChatGPT é uma ferramenta para você conseguir a primeira versão, tá? Então você quer a primeira versão de um texto, de alguma coisa, ele te ajuda. Ele não é a versão definitiva. Ele ainda tem suas limitações, coisa e tal. Mas digamos você não sabe nem para onde sair. Você já tem uma primeira versão, você já consegue melhorar em cima. Então, bora ver aqui. O que eu fiz? Eu solicitei ChatGPT, me ajuda aí com a apresentação. O que você acha que é necessário passar para uma pessoa que não entende sobre o ChatGPT? E aí, primeira coisa, ele faz uma introduçãozinha. Lógico, aqui eu já fiz a edição, tá? Eu já tirei algumas coisas, introduzi outra, fiz o ajuste. Como eu disse, ele é ótimo para uma primeira versão. Então, o que ele colocou? Que é uma ferramenta baseada em inteligência artificial, desenvolvida pela OpenAI, com capacidade de compreender e gerar texto de forma natural. Isso aqui que é interessante. Ele gera o texto como se você estivesse conversando com você. Tá? Então, você coloca lá, se você quiser, você passa a tarde toda conversando com o ChatGPT. Em relação a entender como funciona. Funciona por meio de modelos de aprendizado de máquina, treinados em grande quantidade de texto, sendo capaz de analisar padrões linguísticos e gerar respostas com base nas entradas recebidas. Então, o que fizeram? Jogaram um monte de texto, tá, do banco de dados dele e falaram assim, olha, entende aí. O que aconteceu a partir daí? Ele começa a entender que quando eu gero tal tipo de pergunta, espera-se tal tipo de resposta. Como ele tem um volume muito grande, ele consegue entender, tem um padrão para isso. Tá? Mais adiante eu vou dar alguns exemplos. Tá? A aplicação pode ser usado para gerar resumo de texto, tradução, correção gramatical, responder a perguntas sobre tópicos específicos. Percebe que eu deixei grifado? Por quê? Porque na nossa área de segurança do trabalho ainda está meio travoso, tá? Muita coisa que ele responde está errado. Pô, professor, então não serve para nada. Não, eu nem uso para isso. Eu uso muito o ChatGPT, mas a única coisa que eu não uso é para perguntar, me explica sobre isso. Tá? É uma das poucas coisas que eu não utilizo. Vocês vão ver que tem outras coisas que dá para utilizar, que é excelente. E até mesmo para gerar ideias para projeto de pesquisa. Não só para projeto de pesquisa, mas ideias em geral. Ele é muito bom para te dar ideias para você pensar em cima e melhorar. Melhores práticas. Para obter melhores resultados com o ChatGPT, é importante formular perguntas claras e específicas, fornecer contexto adequado e revisar respostas geradas. Aqui é o seguinte, quanto melhor é a tua pergunta, quanto mais detalhe, mais contexto, mais informação, mais fácil fica para o ChatGPT dar uma resposta mais adequada. Então você tem que pensar para fazer a pergunta. Não pode chegar lá só, olha, eu quero saber isso. Você tem que dar todas as informações necessárias para que com esse contexto ele consiga te gerar uma boa resposta. E quais são as limitações? Primeira limitação, compreensão de contexto em diálogos longos. Começa a ficar muito longo, ele começa a dar uma rateada, coisa e tal. Então, não é tão bom ainda assim para esse texto, porque esse diálogo que é muito longo. Ele esquece, digamos, uma informação que você passou lá atrás. Propensão a gerar respostas irrelevantes ou inadequadas. Nem sempre a resposta tem lógica, tá? Ainda tem umas falhas. E risco de disseminação de informações falsas. Então, às vezes, a resposta que ele dá está totalmente errada. E percebe que quem gerou esse texto aqui para mim não foi eu, tá? Foi o próprio ChatGPT. Importante, eu estou usando a versão gratuita. A nova versão, talvez isso aqui seja menos limitado, mas a versão gratuita já te ajuda muito. Tá? Então, bora agora para a parte prática, que é o que interessa. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos de como usar o ChatGPT. Então, eu coloquei aqui um texto, percebe que está tudo errado. A segurança do trabalho é muito... O que vai acontecer? Vocês, quando estiverem escrevendo, vai acontecer algumas vezes, e está com pressa, faltou uma vírgula, comeu uma letra, esqueceu um acento. E isso faz com que o ChatGPT
seja uma mão na roda, porque você pega esse texto e coloca lá, ó, dá uma olhada aí, tá tudo errado, né? Vou abrir o ChatGPT aqui para você. Ó, aqui é a carona dele, uma coisa bem simples. Vou pegar aqui e colocar um new chat, ou seja, ó, ele começa assim. Ele começa só aqui o prompt, o local para você colocar o que você precisa. Vou dar aqui um Ctrl V, porque eu já copiei o texto lá. Aí que está escrito, ó, corrija o texto a seguir, aquele texto lá. E clico aqui na setinha, enviar mensagem. Pô, ó, percebe que o texto já está lindo, ó. Segurança do trabalho é muito importante para evitar acidentes, prejuízos para os trabalhadores, devendo sempre usar equipamento de proteção individual. Olha como é que estava. Segurança é muito importante. Percebe que tinha comido letra aqui, ó, para evitar acidentes e prejuízo, tudo errado aqui. Ele vai corrigindo, ele corrigiu tudinho. Então, primeira coisa, isso aqui eu já acho sensacional. Só isso aqui já é muito bom. Vamos voltar lá para o slide para ver o segundo exemplo. Explicar alguns conceitos de forma simplificada. Então, você vai pegar algum conceito de algo que você tem. Quanto mais informação você der sobre esse conceito, melhor será a resposta. Olha o que eu coloquei aqui. Ó. Explique de forma didática, com exemplo, a definição de acidente de trabalho. E aí eu coloquei o que é acidente de trabalho. É aquele que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Você conhece essa definição, se não conhece, você deveria conhecer. Vamos jogar isso lá no ChatGPT. Tá? Ctrl V. Ó, clique de forma didática, com exemplo, a definição de trabalho. Eu coloquei qual é a definição. Enviar mensagem. Vamos explicar a definição. Um acidente de trabalho é qualquer lesão física ou perturbação funcional que acontece enquanto uma pessoa está trabalhando para a empresa. Isso pode incluir desde um corte, quando se usa uma máquina, uma queda, tarará, tarará, e ele vai colocando. Vamos imaginar a segunda situação. Lembra que eu pedi um exemplo? Maria é uma funcionária de uma fábrica de peças automotivas. Ela está no chão da fábrica, operando uma prensa para moldar peças metálicas. Em um momento, enquanto ela está operando a máquina, uma das peças escapa das suas mãos e é prensada de repente. Infelizmente, Maria não teve tempo de reagir e sua mão fica presa na prensa, resultando em graves lesões. Neste caso, podemos identificar que o acidente ocorreu durante o horário de trabalho, Maria estava exercendo sua função para as presas, o acidente resultou em lesão corporal grave, sua mão foi prensada. Percebe que ele está colocando os itens lá do conceito. Esta lesão pode causar uma perturbação funcional permanente ou temporária, dependendo da gravidade. Portanto, este é um exemplo de acidente de trabalho. O acidente aconteceu enquanto Maria estava executando suas tarefas para a empresa e resultou em uma lesão que afeta a sua capacidade de trabalhar, podendo ser temporária ou permanente. Ok? Então, ele explicou isso aí, o conceito para a gente. Outro exemplo, tradução de texto. Eu coloquei um texto em inglês, mas eu já li material em alemão, japonês. Não, né? Ele traduziu. Aqui ele coloquei um texto em inglês. Voltar lá para o ChatGPT. Vou colocar aqui, ó. E vou escrever aqui. Traduza. Eu esqueci de colocar aqui no isso. Traduza o texto a seguir. Traduza o texto a seguir. 2 pontos. Bom, devido às condições de tráfego complexas, as áreas de transição em zonas de trabalho, em rodovias, estão associadas a um maior risco. Traduziu. Pô, pessoal, mas isso o Google Tradutor já faz. Ou eu acho aqui muito melhor. A tradução do ChatGPT, como ela tem todo o contexto, eu acho muito superior, tá? Então, é outra forma de utilizar o ChatGPT. O que mais? Criação de projetos ou ideias criativas. Isso aqui também acho muito interessante. Eu coloquei esse exemplo, mas para gerar ideias, por exemplo, eu quero... Um dia desse lá na escola, onde eu dou aula, a gente estava tentando criar um nome para um laboratório, ou para um grupo de estudos, na verdade. E a gente somos professores da área de ciência do trabalho, coisa e tal, o tema é tal, e queríamos títulos para grupo de estudo. E ele vai te gerar um monte de ideias. Para gerar ideia é ótimo. Aí tu pega um pedaço, junta com outra ideia sua, e aí cria uma ideia melhor. Tá. Nesse exemplo aqui, ó, meu professor da disciplina de segurança do trabalho solicitou que a minha equipe produzisse um relatório sobre o IFAM, da escola que eu dou aula, com o objetivo de listar os agentes físicos, químicos e biológicos presentes na instituição. Tem alguma sugestão por onde eu devo começar? Qual seria a sugestão de estrutura deste relatório? Então,
Olha, pedir não só ideia, né? Eu queria saber por onde eu começo e qual vai ser a estrutura. Joguei lá no ChatGPT. Para produzir um relatório sobre os agentes físicos, químicos e biológicos do IFAM, você pode seguir uma estrutura básica que inclua introdução, metodologia, resultado e conclusão. Aqui está uma sugestão de como você pode estruturar seu relatório. Introdução, breve apresentação do Instituto, contextualização da importância da identificação e controle dos agentes físicos, químicos e biológicos para a saúde e segurança dos trabalhadores e estudantes. Aí, qual a metodologia que você vai utilizar? Descrição dos métodos utilizados para identificar agentes físicos. Revisão de documentos institucionais, quais documentos você utilizou, entrevistas com responsáveis pela segurança ocupacional, inspeção em loco de laboratório, áreas de trabalho e ambientes educacionais. Eu disse que ele está me dizendo de que forma eu vou fazer, qual o método que eu vou utilizar. Resultados, aí para agentes físicos, descrição dos agentes físicos identificados, nível de exposição encontrados e disponíveis, medida de controles existentes. A mesma coisa para agente químico. Então, a lista dos agentes químicos, as FISPs, olha que ele já está desatualizado, ele não está ainda com a FDS, né? Procedimento de armazenamento e manuseio seguro dos produtos químicos. E para agente biológico, eu vou pular aqui porque vocês já entenderam a ideia. Conclusão, resumo dos principais agentes físicos, químicos e biológicos identificados no IFAM, recomendações para o controle e prevenção desses agentes, importância da educação e treinamento para a conscientização dos trabalhadores e estudantes sobre os riscos e medidas preventivas. As referências, todos os documentos que você utilizou, e aqui um exemplo prático. Ele colocou um exemplo de agente físico, agente químico, agente biológico. Este é um modelo básico que você pode adaptar conforme a estruturação e necessidades específicas do IFAM e da equipe. Certifique-se de seguir normas e padrões de relatórios técnicos, incluindo referência adequada e uma linguagem clara e objetiva. Muito bacana, né? Bora voltar aqui, mais um exemplo. Auxiliar no texto para um e-mail. Vez por outra eu uso isso aqui também. Então imagina que tu tem que escrever um e-mail para o chefe, sei lá para quem, e tu precisa ter uma ideia de qual seria o texto adequado. O que eu coloquei aqui? Iniciei esta semana como estagiário de segurança de trabalho e preciso solicitar ao meu chefe por e-mail a contratação da empresa X para realizar a inspeção da caldeira, devido à reclamação dos trabalhadores do setor que indicam não haver inspeção ou manutenção há muito tempo. Sugiro o texto do e-mail. Então, bora voltar lá. Coloco aqui essa informação, envio a mensagem. Assunto. Você vai colocar lá o assunto do e-mail, né? Solicitação de contratação de empresa X para inspeção de caldeira. Prezado fulano de tal. Espero que esteja tudo bem. Gostaria de trazer à sua atenção uma questão importante referente à caldeira do setor. Recebemos reclamações de trabalhadores indicando que não houve inspeção ou manutenção da caldeira por um período significativo de tempo, o que levanta preocupações sobre a segurança e o bom funcionamento do equipamento. Considerando a importância da segurança de todos os colaboradores e a necessidade de manter os padrões adequados de manutenção, gostaria de sugerir a contratação da empresa X para realizar uma inspeção completa da caldeira. A empresa X é reconhecida por seu profissionalismo e experiência nesse tipo de serviço, o que garantirá uma avaliação abrangente e confiável da condição de caldeira. Esta medida não apenas atenderá às preocupações dos trabalhadores, mas também nos ajudará a cumprir os requisitos legais de segurança do trabalho relacionados à manutenção de equipamentos. Além disso, ao identificar e resolver possíveis problemas de manutenção agora, podemos evitar interrupções não planejadas no futuro. Por favor, considere esta solicitação e me avise se precisar de mais informações ou se houver algum procedimento específico que eu deva seguir para prosseguir com a contratação da empresa X. Estou à disposição para discutir qualquer aspecto relacionado a essa questão. Agradeço desde já a sua atenção e aguardo sua orientação sobre como proceder. Atenciosamente, seu nome estagiário. Lindo, né? Tá? Então, aqui, você ia fazer os ajustes necessários, mas você já tinha um texto que você precisa. Um detalhe, o ChatGPT ele gosta muito de adjetivo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de escrever cheio de adjetivo, então eu dou uma limpada. Tópicos para apresentação em PowerPoint. Então, você precisa fazer lá uma apresentação, né, um PowerPoint. E o que eu vou colocar? Aí eu coloquei aqui, precisa de uma apresentação para aula de ergonomia física. Sugira quais tópicos devo abordar nos meus slides. Então, vamos ver o que ele sugeriu, o que ele vai sugerir, na verdade. Coloco aqui.
mando a informação. Para uma apresentação sobre ergonomia física, é importante abordar os conceitos fundamentais, princípios e aplicações práticas dessa área que se preocupa com a adaptação ao trabalho às características físicas e mentais do ser humano. Então, slide 1, introdução, título, ergonomia física, adaptação ao trabalho ao ser humano. Breve introdução à ergonomia e seus principais objetivos, objetivo da apresentação. Aí, slide 2, o que é ergonomia física, os tópicos. Vou pular aqui mais rapidinho. Princípios da ergonomia física seria o slide 3. Anatomia e fisiologias aplicadas e os detalhamentos, slide 4. Postura correta no trabalho, levantamento de peso, movimentação segura, espaço de trabalho, equipamentos ergonômicos, estudo de caso, avaliação ergonômica e uma conclusão. E perguntas no final, olha, alguém tem alguma pergunta, coisa e tal, espaço para perguntas e discussão com a plateia. Percebe que deu uma estrutura. Depois você melhora. Eu acho que tem que tirar isso, colocar aquilo, mas a estrutura tá ok, tá? Só vou dar a minha adaptada. Vamos lá. Acho que esse é o penúltimo exemplo. Inserir texto para solicitar questões. Esse aqui, por exemplo, você quer estudar um determinado assunto. E para a gente estudar, tem muita gente que gosta de questionário. Mas o professor não passou. O que você pode fazer? Você pode pegar o texto que você quer perguntas e pedir para o ChatGPT gerar perguntas para você. Então, vamos ver aqui. Ó. Elabore questões sobre, eu coloquei a climatização, coloquei esse conceito e taxa metabólica. E vou pedir para ele gerar perguntas. Ó, aqui estão algumas questões. Claro, aqui estão a climatização. O que é a climatização e qual é o seu objetivo principal? Explique como a climatização ocorre no corpo humano quando exposto ao calor. Quais são os benefícios? Olha quantas perguntas ele fez só. Ó, sobre a climatização. E depois ele fez as perguntas sobre taxa metabólica. Só com base naquele pequeno texto que você gerou. Então, você consegue revisar o material. Tá? E você pode depois pedir para ele gerar as respostas dessas perguntas. Cuidado. Aquilo que eu falei. Quando você faz pergunta técnica, às vezes dá alguns problemas. Mas você pode utilizar para auxiliar. Solicitar a avaliação de questões discursivas. Você está respondendo um questionário, alguma coisa, e quer saber se a sua resposta está boa. Eu quero que ele avalie. Né? Então, vamos lá. Eu quero que ele avalie essa pergunta. Acabei não colocando essa pergunta, então bora ver aqui como é que eu vou fazer. Eu tenho que sair rapidinho. Vamos pegar aqui para eu poder copiar a pergunta. Vou copiar a pergunta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei uma pergunta, uma resposta aqui para o ChatGPT. Já pronta, vou colocar aqui agora. Tá? E eu estou pedindo para ele avaliar essa pergunta. Ó, a pergunta era: o que é ergonomia? Deu um exemplo. Aí a resposta foi: é quando o trabalhador carrega peso e realiza atividades repetitivas. Percebe que a pergunta está bastante incompleta. Então, aqui eu coloquei: ó, a resposta fornecida não está totalmente correta. Essa é a resposta dele, de acordo com a definição geral da ergonomia. A ergonomia é uma disciplina que visa adaptar o trabalho às capacidades e características do ser humano, de modo a otimizar o bem-estar, saúde, segurança e desempenho no trabalho. Ela abrange diversos aspectos, incluindo posturas, movimentos, design de equipamentos, ambiente de trabalho, entre outros. Aqui está uma avaliação da resposta. A resposta menciona a atividade repetitiva, o que está correto, mas não aborda outros aspectos importantes da ergonomia, como postura, movimentos, design de equipamentos. Não fornece um exemplo claro de como a ergonomia se aplica na situação descrita. Aí ele dá uma melhoria da resposta, dá a definição e um exemplo. E aqui a resposta é melhorada. Tá? Então percebe que vai te ajudar para isso também. E o último exemplo, que a gente usa muito, né? Que é o seguinte, ó, solicitar sugestão de modelo de documento. O pessoal que adora de modelo de documento, lembra que não é o modelo definitivo. Mas olha o que eu coloquei aqui. Ó. Precisam fazer um relatório de não conformidade para a situação de uma canaleta sem tampa. Eu fui lá, né, no chão de fábrica e tinha uma canaleta sem tampa e precisa fazer um relatório. Apresente uma sugestão de estrutura para esse relatório. Talvez não tenha na tua empresa, coisa e tal. Vamos colocar aqui. Enviar mensagem. Claro, aqui está uma sugestão de estrutura para o relatório. Relatório de não conformidade, canaleta sem estampa, informações gerais.
Tem que colocar a data, o local, o responsável pela inspeção, a descrição da não conformidade, a descrição da situação encontrada. Canaleta localizada, descreve o local exato, como corredor X, área de produção Y, etc. Está sem tampa de proteção. Os riscos identificados, foto, impacto de não conformidade, impacto na segurança, impacto na produção, ações imediatas que foi feito, por exemplo, isolamento da área, comunicação, instalação temporária de barreira, plano de ação corretiva, instalação da tampa, treinamento, inspeção periódica, responsáveis, quem vai fazer o quê, prazo, como se fosse aqui um plano de ação, né? Observações finais, recomendações adicionais, assinatura, data. Então, aqui, este modelo de relatório aborda as informações essenciais para documentar a não conformidade encontrada, o impacto da situação, as ações imediatas a serem tomadas, o plano de ação corretiva e o responsável por cada etapa. Certifique-se de adaptar o relatório de acordo com as políticas e procedimentos específicos da sua empresa. Sempre é preciso fazer algum tipo de adaptação, tá? Eu vou colocar aqui, você pode escrever o bit.ly aqui, ChatGPT, que foi um vídeo onde eu explico como entrar e com outros exemplos que eu coloquei lá no meu canal, ou você pode estar vendo no computador, coloca aí no QR Code e assiste no celular. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar nos comentários ou mandar um e-mail para mariosobral@jornalsegurito.com. Um abraço e até a próxima!